Bom dia, turminha do segundo ano. Bom dia, Clarice, Ana Beatriz, Bianca, Francisco Arthur, Arthur Gomes, Clarice, Rodrigo, Douglas. Bom dia também para Maria Eduarda. Então, meus amores, dando continuidade novamente no livro Aprender, Novo Lendo Você Fica Sabendo, Letramento e Alfabetização, certo? Então, na aula de hoje, nós iremos estudar um gênero muito legal, né? Abram na página 191, 191, tá? Onde nós trataremos, né, sobre esse gênero. Então, como vocês estão vendo, né, uma imagem, essa imagem aqui, né? Então, ela retrata o que para você? Você acha do que vai ser falado hoje, né? Qual o texto, qual o gênero? Muito bem, aqui vai ser um cartaz. Nós iremos falar de um cartaz, né? Então, o cartaz, né, para informar vocês, ele é um gênero textual marcado especialmente pela função informativa, tá? Bem como pela função apelativa. Por que apelativo? Porque justamente o cartaz ele é apelativo para chamar a atenção, né, das pessoas, né, para ver aquele produto, para comprar aquele produto, para participar daquele evento, né? E por isso que o cartaz ele é importante e ele é um gênero informativo e apelativo para justamente chamar a atenção, né, das pessoas, certo? Então, existe uma série de gênero textual utilizado para transmitir mensagens, né, na qual vocês estão vendo aí o cartaz na telinha de vocês, do livro da página 191. Essa imagem aí, ela transmite uma mensagem. Que tipo de mensagem que você acha que esse cartaz está transmitindo para vocês? Ah, muito bem. Um filme que vai passar no cinema. E qual o nome desse filme que vai passar no cinema? 3D, né? Muito bem. É Animais Unidos Jamais Serão Vencidos. É isso mesmo. Tá certo? O nome do filme que irá passar no cinema é esse daí. Então, esse cartaz aí, ele é apelativo, né? Justamente para chamar atenção para que o cinema lote, né? Ou até mesmo para quem não vai ao cinema, né? Busque esse gênero, né? Em outros veículos, né? De informação, certo? Na televisão, muito bem. Isso assistindo pela internet. Parabéns, é isso mesmo, tá certo? Então, existem outros tipos de gênero, né? Nós sabemos que existem outros tipos de gêneros que são apelativos, né? Que também serve para divulgações científicas, né? No caso, a crônica, a carta, a notícia, listas de compras, a enciclopédia, a receita, a bulas e remédios. Isso aí são outros tipos de gênero, tá certo? E dentre os diversos existentes, né, o cartaz, meu amor, como vocês estão vendo aí, é um dos mais comuns. Por exemplo, vou mostrar mais exemplos de cartazes, para você ver como eles são apelativos, tá certo? Olha aí, aqui é um cartaz, né? E isso de um supermercado fazendo propaganda, né? De quê? De fraldas Pompom Protex Mega. Então, esse é outro cartaz apelativo, informativo. Então, ele está chamando a atenção dos clientes para ir até lá nesse supermercado e comprar, né? Essas fraldas. Temos mais outras também, ó, festas das flores. Então, aí é outro exemplo de cartaz, como também nós temos esse daqui, né? Esse cartaz aqui já é de quê? O objetivo de quê? Compra de quê? De vinhos argentinos, né? Temos esse outro cartaz. De que esse outro cartaz? De uma campanha de vacinação. Muito bem, meus amores. Temos esse outro também. Essa propaganda é de que esses cartaz?
panela de pressão. Eita, muito bem. Então, todos esses gêneros que eu todos esses exemplos que eu estou mostrando para vocês, eles são apelativos. É um gênero marcado especialmente pela função informativa, tá certo? Tem mais outros aqui, ok? Então, meus amores, esse gênero, tá certo? Ele realmente tem característica. O gênero cartaz, ele tem sua própria característica, tá? Quais são as características desse gênero? Que justamente serve para transmitir de maneira eficaz a mensagem pretendida através de quê? Do cartaz. Então, nele tem que ter o quê? A utilização de verbos no imperativo, tem que usar sempre o verbo imperativo. A utilização de língua verbais e não verbais, que no caso essa daqui está mais nítida, né? A linguagem verbal seria o quê? A escrita, no caso, vocês estão vendo aí a escrita, né? 10 de junho, vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia. E temos a linguagem não verbal, que aí você tá vendo a imagem, ó, viu? Como vocês estão vendo. Então, no cartaz, ele sempre tem que ter essas características, tá? Tem que ser criativo. Olha aí como é muito criativo. O que é que tá mais chamando a atenção aí? É dos animais. Para chamar mais a atenção de quem? Das pessoas que queiram assistir esse filme, né? Tem que ser um texto curto. Não pode, ó, para você ver que aqui no meio desse cartaz que vocês estão vendo, o texto dele é curtinho. Olha aí, só tem o nome do filme, né? E algumas informações dentro desse cartaz, tá? Tem que se preocupar também com a estética, ou seja, com a harmonia entre o tamanho das letras, tem que se preocupar tudo com isso, com as imagens, né? O espaçamento e a utilização das cores, porque é muito importante diante de uma característica de um cartaz, tá certo? E a linguagem, ela tem que ser o quê? Uma linguagem de figura de utilização de figura de linguagem, tá certo? Então, para você confeccionar ou produzir um cartaz, você tem que realmente produzir de maneira clara, né, criativa, textos curtos com letras bem legível para chamar a atenção, né? Então tem que ter mais imagem do que a própria letra, né? Como diz. Tem que ter a linguagem verbal e não verbal diante de um cartaz, tá? Então é um texto informativo e também apelativo, tá certo? Então vamos dar continuidade, tá certo? Na nossa aula. Continuando na página 192. Na página 192, o que é que ele está pedindo aí? Leia a frase abaixo que está escrita no cartaz e responda as seguintes questões. Qual é a frase que está escrita no cartaz? Está bem aqui, ó. Eles precisam unir forças para salvar a natureza. E tem essa frase aí que está escrita no cartaz, tá? E o que é que ele quer com essa leitura desse cartaz, dessa frase? Vamos lá na letra A. Quem precisa unir força para salvar a natureza? Quem é que precisa unir forças? Hein? Como você chegou a essa resposta? Então, para você responder a primeira pergunta, você tem que reler a frase que está acima, que foi retirada do cartaz, tá certo? Na B, por que é necessário unir forças para salvar a natureza? Porque, novamente, converse com os seus pais, no caso, colegas, os seus pais ou seus irmãos, com o professor e a professora sobre essa questão, tá? E na C, reescreva a frase lida, substituindo a palavra eles a quem se refere. Eles está se referindo quem? Ó, eles precisam unir força para salvar a natureza. Eles se refere a quem? Eles? Aos próprios animais. Muito bem, né? No entanto, na página 180, gente, tem assim, ó. O sinopse do filme Animais Unidos Jamais Serão Vencidos. Na página 180. Abram lá, por favor. Então, na frase 180, ele diz assim, ele tem a sinopse dele, tá? A destruição causada pelo humano força um grupo
força um grupo de animais a sair de seu habitat em uma banheira enferrujada. Eles vão para o delta do Okavango, na África, mas lá outros animais estão sofrendo com a falta de água. Desesperados, eles descobrem que um hotel de luxo represou toda a água e não há mais nada para os animais. Agora, eles vão se unir para salvar a natureza, travando uma guerra contra os humanos, viu? Então, essa aqui é o texto, um sinopse que foi justamente trabalhado diante do próprio texto, tá certo? E ele pede para você reler, para você poder estar respondendo essas questões que ele se refere na página 192, tá? Eu já até respondi, né? Na quinta questão, leia o cartaz abaixo e comente com os colegas, no caso, seu pai, sua mãe, ou seu irmão, ou com a professora, o que você compreendeu com essa leitura. Ó, nós também precisamos de proteção. Quem que protege de proteção aí? Quem que protege? O que vocês entenderam? Por que ele protege? Ele precisa de proteção. Esse cartaz aí, essa informação que foi dada nesse cartaz. O que ele quis dizer? Nós também precisamos de proteção. Quem está precisando de proteção? Muito bem. Justamente é o que vocês responderam, tá certo? Lá na página 193, temos aí, ó. Converse com os colegas sobre por que os animais precisam de proteção de que tipo. Então, todos os animais precisam de proteção, né? Tá passando muitas informações sobre a questão dessas queimadas, né? E aí, essas queimadas estão prejudicando muitos animais, né? E eles estão pedindo socorro, né? Para que o pessoal olhe mais, o ser humano olhe mais para eles, né? Porque tá extintos, né? Os animais, eles estão fugindo, uns fogem para outros lugares, outros são queimados, outros passam sede, né? Passam fome, né? Por conta dessas queimadas, desses desmatamentos, certo? Fique atento a todas as respostas citadas, tá? Sétima, que tal conhecer a Declaração Universal dos Direitos dos Animais? A arte quer dizer que os próprios animais têm seus direitos? Tem sim. Tem sua lei, tem seus artigos, né? Então, todos os animais, ele tem sua proteção, só que o homem, ele desafia muito, né? Ele passa por cima dessa declaração que nós iremos ler abaixo, que está na página 193. O homem, o ser humano, ele passa por cima dessa declaração, desses direitos que os animais têm, tá? Então, é importante você saber que essa declaração é uma sugestão para proteger os animais. Nascer no pergunta, né? Os animais precisam de proteção e de que tipo? Que tipo que ele precisa de proteção? Agora nós vamos ler na questão 8. Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Primeiro, qual é o direito dos animais? Todos os animais têm o mesmo direito à vida. Ó. Nós não temos direito à nossa vida? Não temos? 2. Todos os animais têm direito ao respeito e à proteção do homem, com certeza. Nenhum homem pode machucar, matar, ofender, não pode de jeito nenhum. Todos os animais é como nós precisamos de respeito, tá? 3. Nenhum animal deve ser maltratado, como eu tinha falado antes, né? 4. Todos os animais selvagens têm o direito de viver livre no seu habitat, que é onde? Na floresta, né? Nas matas, né? Então, ele tem direito de ficar livre. Por que aqui tem o IBAMA? O IBAMA é justamente para proteger os animais. Se ele pegar um animal preso dentro de uma gaiola ou em outro lugar, ele pega esses animais
e levam para os seus lugares habitats, soltam ele para eles viverem livre, né? Nós não gostamos de viver livre. Quem é que gosta de viver preso dentro de casa? Por exemplo, nessa ocasião agora da pandemia, vocês estão gostando de ficar 24 horas dentro de casa sem poder olhar, ver, brincar com seus amigos, com alguém? Ninguém está gostando. A maioria das pessoas estão se estressando porque estão muito ficando dentro de casa. Da mesma forma são os próprios animais, né? Os animais, eles precisam viver livre, tá certo? Os passarinhos, os gatinhos, né? As galinhas, os porcos, né? As cabras, os bodes, eles precisam viver livre. Os cachorros, né? 5. O animal que o homem escolher para companheiro não deve ser abandonado nunca. É realmente porque tem pessoas que pegam um cachorro para cuidar e aí ele acaba se desleixando, se desgostando, não sei, né? E aí solta o cachorro, deixa o cachorro passar fome, passar sede. Então eu conheço pessoas, né, que pegou um animal, esses vira-latas de rua, né? Essa pessoa ela teve coração, é uma pessoa humana, né? Hoje está cuidando desse cachorro que foi deixado por outra pessoa, né? Então qualquer pessoa que queira cuidar de um animal, seja ele, tem que ter aquela disponibilidade, tem que ter aquele carisma, tem que ter aquele cuidado, tem que ter carinho com aquele animal que você vai cuidar, não deixar passar sede, não deixar passar fome, tá? 6. Nenhum animal deve ser usado em experiências que lhe cause dor, né? Por exemplo, tem muitos, né, experiências por aí que o pessoal próprio pega o que? Os ratos, né, para fazer experiência, pega outros animais para fazer experiência e pode fazer isso? Não pode, porque da mesma forma, se fizer algo com a gente não sente dor, então do mesmo jeito os animais sentem dor também, igual nós, tá? 7. Todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida, com certeza. 8. A poluição e a destruição do meio ambiente são considerados crime contra os animais. Igual o que está acontecendo, né? Está ocorrendo, um estado aí está ocorrendo queimadas, né? E aí está prejudicando quem? Os próprios animais. E aí isso é um crime, tá? Contra ele e contra a natureza. 9. Os direitos dos animais devem ser defendidos por lei. Então tem lei que tem uma lei que defende o próprio animal em si, né? 10. O homem deve ser educado desde a infância para observar, respeitar e compreender os animais. É assim como nós não gostamos que fizesse com a gente, também os animais não gostam que faça com eles, tá? Assim como nós gostamos de carinho, os animais gostam também de carinho. Se for um animal selvagem, se vai pegar ele, então você vai ter que dar todo o carinho para eles, né, poder sentir e amansar esse animal, tá certo? Então essa daí é a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Então os animais têm todos esses direitos aí, tá? E eles são protegidos por essa lei aí, tá certo, gente? Nona. Então nós temos a nona aí, ó. Qual a sua opinião sobre a Declaração Universal dos Direitos dos Animais? Você concorda com todos esses direitos, né, sobre os animais? Ou você acha que deve ser melhorado? Ou você acha que não, a sua opinião com esses direitos da, da declaração que protege os animais? Você acha legal? Você acha que tem que colocar mais direitos sobre ele para que eles possam se proteger mais ainda? Então você conversa mais com sua mãe e seu pai aí sobre esses direitos, tá certo? Na página 194, temos a questão 10. Agora, de acordo com as dicas dadas a seguir, procure no texto as frases e em seguida escreva. Você vai procurar a frase, né? Então, na letra A, é uma frase que possui 5 palavras. Qual é a frase que possui 5 palavras? A quinta palavra é polissílabo. O que seria a palavra polissílaba? É aquela que tem uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, quatro, ou cinco sílabas. Muito bem, é quando nós abrimos a boca 4 ou 5 vezes, né? Certo.
Então, você vai procurar uma frase que possui 5 palavras. A quinta palavra, ela é polissílaba e tem como sílaba inicial ma, né? Lá no texto, tá certo? Do cartaz. Muito bem. B. É uma frase que possui 12 palavras. Você vai procurar essa frase que tem 12 palavras. A metade dessa palavra é monossílaba, ou seja, ela tem uma sílaba. A metade dessa palavra, ela é monossílaba. Inicia com a palavra todo. Olha aí a frase, ela inicia com a palavra todo. No plural, termina com a palavra homem. Isso aí tudo são dicas para você encontrar essa frase lá dentro do texto, tá certo? E aí nós vamos brincar com as palavras. Na questão 11, na página 194. Pesquise no texto Declaração Universal dos Direitos dos Animais o que se pede. Então, volta de novo na página 193 e você vai pesquisar lá dentro dessas declarações dos direitos dos animais. Palavras que iniciam com a letra R, né? Palavra que tem a letra R no meio. Palavra que termina com a letra R. Por exemplo, palavra que inicia com a letra R. Só sugestão: rato, rei, roupa, rio, riacho, tá? Ricardo, rua, que inicia com a letra R. Só sugestão, como seria nessa palavra. Palavra que tem a letra R no meio, por exemplo, carro, coração, corrida, né? É correção. Então, seria a palavra no R no meio, tá certo? A palavra que termina com a letra R, que termina, por exemplo, cantar, pular, dançar, terminar. Então, essa palavra que termina com R no final. Tá? Você vai pesquisar essas palavras lá dentro da Declaração Universal do Direito dos Animais. Na questão 12, leia as palavras que você escreveu na tabela acima, observe e reflita sobre os direitos do som, sobre os diferentes sons da letra R, nas palavras pesquisadas. Aí você vai reler essas palavras, tá? Usando de forma correta. Eu posso iniciar a palavra com 2 R? Não. Por exemplo, rato. Eu vou colocar a palavra rato, iniciou com R. Eu posso colocar 2 R? Não. Jamais nós não escrevemos palavras quando pede com R, ela com 2 R. Tá certo? Não, de jeito nenhum, tá? Somente com R no início da palavra. Na página 195, nós temos questão 13. Agora é você o escritor. Você que vai escrever, você que vai produzir. O que é que ele quer? Agora que você e os colegas já conversaram sobre a proteção dos animais e leram a Declaração Universal, faça abaixo a sua declaração. Agora você vai criar uma declaração de uma frase, né, que onde fortaleça a proteção dos animais, tá certo? Com 3 itens que vocês consideram importantes para a proteção dos animais. Só 3 que ele pede, 3 frases, né? Não se esqueça de compartilhar sua declaração com os colegas, professor ou professor. No caso, você vai pedir para a mãe gravar. Então, Declaração dos Direitos dos Animais. Qual seria outros direitos que vocês acham que para a proteção dos animais? Aí você vai escrever na linha 1, 2 e 3. Ok, meus amores? E aí, ficamos somente com essa página, tá? Onde nós trabalhamos o gênero cartaz, né? E aí, diante desse cartaz, nós também trabalhamos a questão dos direitos. Direito de quem? Dos animais, a proteção deles. E aí vocês vão ter que reler novamente essa declaração. E aí, como a leitura e a compreensão desses direitos aí, você irá criar 3 direitos para os animais, 3 declarações, tá certo? Lá na última página, que é a 195, certo? Então, ficamos com essa aula. Até a próxima, se Deus quiser, tá? Estude, preste atenção novamente no filme, releia, viu, gente? Então, aqui, novamente, o cartaz do filme Animais Unidos Jamais Serão Vencidos, ok? A tia Daina vai pôr esse filme para vocês estar vendo.
assistindo, tá bom? Tchau, beijo, fique com Deus. Até mais.